As chuvas de 2020 deixaram um bom volume de água nos reservatórios que abastecem a população de cidades do interior do estado e da Grande Fortaleza. Agora as expectativas se voltam para 2021 e sobre as projeções para o próximo ano, vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o secretário de Recursos Hídricos do estado do Ceará, Francisco Teixeira. Secretário, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O ano de 2020 deixa uma boa herança do ponto de vista do volume de água nos reservatórios do Ceará. Bom dia. Bom dia, Beto, bom dia, Luzanô, bom dia aos ouvintes do programa Alerta Geral. É um prazer estar mais uma vez com todos vocês. O ano de 2020 foi um ano de chuvas mais regulares, né? No final da estação chuvosa, mês de junho, atingimos aí 35% das reservas hídricas do estado, ou seja, pela primeira vez desde 2011 passamos dos 30% de reserva hídrica. É muito pouco ainda, né, para quem gostaria de estar aí com mais de 70%, 80%, mas, de qualquer forma, foi um alívio se compararmos com os anos aí de 2012 até agora, né? Então, assim, esperamos que 2021 tenha algum comportamento similar, pelo menos, para a gente poder elevar ainda mais os nossos estoques de água. O governo do estado conseguiu alcançar as metas traçadas no primeiro semestre para, ao final de 2020, tivéssemos menos áreas sem a proteção, sem um bom volume de água de abastecimento para a população? Olha, para você ter uma ideia, a gente pode assim calcular, observar o impacto da reserva hídrica em cima dos quilômetros, né, da quantidade de quilômetros de leitos de rios perenizados. Historicamente, sobretudo nessa primeira década do milênio, quando tivemos 3 eventos de chuvas muito expressivos, 2004 foi um inverno muito bom, que o Castanhão encheu em 40 dias, o pessoal se lembra. 2008 também foi um período chuvoso muito intenso, e 2009 excepcional. Então, essa primeira década, a gente teve anos que a gente conseguiu perenizar 2.500 quilômetros de rios no Ceará. Todo mundo sabe, quem entende da geografia do Ceará, nossos rios são intermitentes, são temporários. Nós não temos rios perenes, permanentes. Então, no período seco, quando chove, alguma água flui no rio. E no período seco, segundo semestre, os rios que têm alguma água são aqueles rios que têm reservatórios que podem perenizar. No auge da seca, sobretudo no ano de 2016, 2017, a gente teve apenas 500, no máximo 600 quilômetros de rios perenizados. Ou seja, de 2.500, tivemos que baixar para 500, 600 quilômetros. Esse ano, devido a essas chuvas mais abundantes, a gente já conseguiu perenizar 1.300 quilômetros. Ainda, né, um pouco mais da metade daquilo que a gente conseguia no passado. Mas, de qualquer forma, saltamos de um período mais crítico, onde perenizávamos 500, 600 quilômetros para 1.300 quilômetros nesse ano de 2020. Então, eu diria assim, que aquelas metas que a gente traçou, em termos de atender a agricultura irrigada, garantir o abastecimento das cidades, a gente pode dizer que foram alcançadas nesse ano de 2020. Secretário Francisco Teixeira, conosco também o jornalista Beto Almeida. Secretário, bom dia. Eu pergunto aqui para o senhor com relação à capacidade de armazenamento do Açude Castanhão, que é o maior reservatório aqui do nosso estado. Nós estamos finalizando esse ano de 2020 melhor do que 2019, dá para segurar até a chegada da próxima estação chuvosa de forma tranquila aqui para os cearenses? Muito melhor. Eu diria que é um volume tímido ainda, né? Porque o Castanhão terminou a estação chuvosa aí com algo em torno aí de 15%. Hoje ele está com 11% aproximadamente, né? E imagine que por essa época, né, no ano passado, em 2019, o Castanhão estava com 2,5%, 3%, tá entendendo? Então, assim, ele de qualquer sorte, assim, está bem melhor do que ano passado, embora ainda considerado numa situação crítica, porque abaixo de 30% a gente ainda considera crítico.
Secretário, eu tenho uma curiosidade, assim, o Cinturão das Águas é uma obra complementar, né, à transposição do Rio São Francisco. E é importante porque naturalmente vai levar conseguir, né, transportar essa água lá ali do Cariri, onde recebe, passar pelo Jaguaribe, chegar até o Castanhão, enfim, de lá chegar até a região metropolitana. Eu pergunto para o senhor o seguinte: como é que está a situação hoje do Cinturão das Águas? Qual é quanto percentual falta de obra para ser concluído, para que essa obra esteja em sua plenitude, a ponto de ser utilizada por nós, pelos cearenses, pelas cidades aqui da região metropolitana? Olha, deixa eu explicar. O projeto São Francisco, quando ele foi concebido, ele estabeleceu 2 entradas de água no Ceará. Uma entrada que era para, provisoriamente, já tentar fazer com que a água chegasse no açude de Castanhão e depois em Fortaleza, que era pelo Riacho dos Porcos. Riacho dos Porcos ali, que nasce ali em Jati, aproximadamente, e vai, se desenvolve para o Brejo Santo e entra no Rio Salgado, né, lá na frente. Só que a gente detectou que esse Riacho dos Porcos não tinha condições de conduzir essa primeira vazão. Daí, o Cinturão das Águas, que já estava sendo concebido e já sendo trabalhado para levar a água mais para o oeste seco do estado, permitir que a água se aproximasse do Cariri cearense, das grandes cidades, Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, e levar a água até o rio Cariús, para depois cair no Oroz, que essa primeira etapa do Cinturão das Águas, o grande objetivo é permitir que a água chegue também do Oroz, porque não estava previsto a água de São Francisco passar pelo Oroz. Entrava pelo Riacho dos Porcos, Salgado e Castanhão. Esses primeiros 50 quilômetros, dos 150 desse trecho do Cinturão das Águas que está sendo feito, a gente descobriu que, concluindo esses primeiros 53 quilômetros, a gente encaminharia a água para o Rio Salgado melhor do que para o Riacho dos Porcos, que eu substituiria 50 quilômetros a 60 ou 70 quilômetros de leito de rio natural praticamente inexistente, que é uma planície, a região, pelo um canal revestido. Então, esse trecho está pronto, já está com água dentro, estamos concluindo a fase de testes, e estamos trabalhando os 2 últimos lotes do Cinturão das Águas. O Cinturão das Águas foi dividido em 5 lotes, 1 ao 5. Concluímos 3 lotes e estamos com praticamente quase 30% do 4º lote pronto, do chamado, porque lote 5 são dos túneis, estão concluídos. E o último lote, que estava, vamos dizer, passou parado aí 5 anos por falta de recursos, a gente retomou esse lote, que aí está passando dos 10% de execução. Então, a obra hoje, no todo, dos 150 quilômetros, a gente tem aí uns 80 concluídos, apesar de estar usando 53, mas tem uns 80 concluídos. E do resto, estamos em execução, já compramos tudo, de forma que, na parte física, falta 30% do total para concluir a execução do 150 quilômetros do Cinturão das Águas, que vai ligar o eixo norte da transposição, lá em Jati, até Nova Olinda, aonde eu vou jogar água no Rio Cariús, do Rio Cariús entrar no Jaguaribe e me permitir fazer a água de São Francisco chegar no Oroz também. Então, ele melhora a entrada para o Castanhão, mas, acima de tudo, leva a água também ao Oroz. A entrada definitiva, que o Ministério da Integração vai até licitou o ramal do Apodi, que o eixo norte da transposição hoje está lá em Cajazeiras, na Paraíba. De lá, eles vão puxar um canal, que já está em licitação, ramal do Apodi, que leva até o Rio Apodi, no Rio Grande do Norte, Major Salles. O Rio Apodi é aquele que passa em Mossoró. Quando fizer esse ramal do Apodi, se puxa uma perna do chamado ramal do Salgado, e eu vou jogar a água que vai para o Castanhão no futuro, não mais ali em Jati. Eu vou jogar essa água lá em Lavras da Mangabeira. Ou seja, a água que vai vir para o Castanhão e para Fortaleza, no futuro, vai entrar no Ceará e no Rio Salgado, lá na frente, em Lavras da Mangabeira, que é esse projeto que já está pronto e que o Ministério pretende licitar para o ano. Secretário Francisco Teixeira, nós estamos na reta final, no apagar das luzes de 2020.
A discussão nesse momento está em andamento sobre o orçamento da União de 2021. O que o Estado do Ceará, a sua área de recursos hídricos, está pleiteando no orçamento da União para 2021? Olha, primeiro, a grande obra é o Cinturão das Águas, né? A gente está tentando aqui assegurar os recursos necessários para o Cinturão das Águas não parar mais e a gente continuar essa obra para o ano com os 2 últimos lotes que estão faltando. Como eu já disse, são 5 lotes, 3 estão concluídos e os 2 últimos a gente quer trabalhar agora, que é o trecho que sai ali de Missão Velha em diante, passa em Crato, Juazeiro e vai até Nova Olinda. Essa é a obra principal. A gente vai precisar ainda que a União nos passe nesses 2 próximos anos, 2021, 2022, pelo menos ainda quase 500 milhões de reais, em torno de 500 milhões que falta a União passar. Nós estamos trabalhando a barragem Melancias, também buscando assegurar o orçamento, o dinheiro que o Ministério nos passou pela Caixa Econômica já gastamos, estamos com 30% executado da barragem Melancias, que fica ali em São Luís do Curu, aqui próximo, da Bacia do Curu, barragem Melancias. Concluindo a barragem Amarelas, ali em Beberibe, concluímos a adutora de Palmácia, a partir da barragem Germinal. Vamos iniciar, finalmente, porque veio uma parte dos recursos, 6 milhões, a barragem de Jucá, ali em Parambu, barragem de Jucá, e vamos buscar iniciar mais 2 barragens aqui na região litorânea, que são muito importantes para o complexo portuário, industrial e para as cidades ali próximo ao Pecém, que é a barragem Trairi, que fica no município de Trairi, no Rio Trairi, perto da Via Estruturante, e a barragem Janil, que fica em Calcaia, vizinha à barragem Sítios Novos. Então, temos aí 4 barragens, né, em conclusão, em execução, e para concluir aí em 2021 e 2022. E estamos estudando outras barragens, né, com recursos do próprio Estado, e a adutora do açude Angicos, que fica ali na bacia do Coreaú, ali em Frecheirinha, para atender municípios do Coreaú, Moraújo, Senador Sá, Uruoca. É uma adutora também com recursos federais que a gente está buscando assegurar os recursos. Então, as obras são sempre as mesmas, são barragens, adutoras e eixos de transferência de água, né, de grande porte, como foi o Eixão das Águas e agora é o Cinturão das Águas. Então, secretário Francisco Teixeira, para concluir a nossa conversa aqui, o jornalista Beto Almeida tem a última pergunta. É só uma curiosidade aqui, que eu acho que é minha, que é também dos ouvintes. Quando é que a água da transposição ali do São Francisco chega mesmo ao açude Castanhão? O senhor tem uma previsão para isso? A gente está fazendo um planejamento com o Ministério para ver se em abril, maio, a gente consegue fazer essa operação, porque o Ministério também está usando a água que a gente poderia estar conduzindo ao Castanhão agora, mas teria grandes perdas, porque está muito seco o leito do rio, e poderia ter muitos retirados, está levando em direção a Mauriti, para ir para Paraíba, para testar o resto da transposição, que já está pronta há anos, desde 2015, naquela região. Por exemplo, hoje, a água está saindo do reservatório Jati, enchendo a barragem Atalho. Do Atalho vai para a barragem Porto. Depois tem uma sequência de pequenas barragens e canal ali em Mauriti, Barro, entra nos túneis Cuncas 1 e Cuncas 2 na divisa do Ceará com a Paraíba, para depois chegar no reservatório Boa Vista, na Paraíba. Então, esse trecho até a Paraíba, o Ministério quer testar até abril, para poder receber da Queiroz Galvão, que é a construtora que concluiu já há algum tempo e está esperando os testes para poder entregar essa obra. Então, tem essa questão da vazão para vir para a gente e para testar o trecho de canal. Aí o Ministério pretende, para o ano, passar a trabalhar com 2 bombas, que aí teria água suficiente para mandar para a gente, para vir para o Castanhão e para testar o canal. Então, secretário Francisco Teixeira, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, desejar ao senhor um bom dia, um bom trabalho e um feliz ano novo com boas notícias na área hídrica. Ao senhor, nosso muito obrigado. Obrigado, Zanon, muito obrigado, Beto, aos ouvintes pela paciência, pela oportunidade. Um Feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde e paz para todos nós, para vocês.
aí em 2022, em 2021, quer dizer, muito obrigado. Grande abraço. Jornalista Beto Almeida, final da nossa conversa aqui, né, nessa entrevista com o secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Francisco Teixeira, com muitos esclarecimentos e também com projeções sobre o que poderemos ter em 2021. É importante, dizendo essa entrevista, porque ela é esclarecedora sobre os projetos que estão em andamento, a situação atual, por exemplo, de uma obra como essa, que é do Cinturão das Águas, e principalmente como é que está sendo tratada a gestão dos recursos hídricos no estado do Ceará. O Ceará, você sabe, é exemplo, é pioneiro na gestão de recursos hídricos. Desde o final dos anos 80. Com o governo Tasso Gereissati. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, jornalista Beto Almeida, um bom dia, um grande abraço. Um bom dia a todos.